o sucesso demanda muito trabalho, muita dedicação, muito esforço. Nós estamos aqui direto de Itu, gravando aqui mais um episódio do Palco da Vida. Eu estou mais do que feliz hoje porque quem está me recebendo aqui no campus de Santo Antônio é um cara que eu tenho uma admiração absolutamente incrível. Hoje a gente está aqui com Guido Palenga. Muito obrigado por me receber na tua casa, muito obrigado por estar disposto a bater esse papo com a gente e poder transferir um pouco desse teu conhecimento, dessa experiência da tua vida para todo mundo que vai nos assistir. Muito obrigado. Obrigado, Renato. Eu que agradeço a oportunidade de te conhecer também, ter a oportunidade de conviver com você também é especial. E estou aqui pronto para poder contribuir com alguma experiência que a gente aprende ao longo desses anos todos. Guido, de todas as qualificações, empresário, administrador de empresa ou pai, qual que é dessas qualificações a que te dá mais orgulho? Eu acho, Renato, que elas necessariamente se misturam. A gente tem que... O dia começa sendo pai, depois de meia hora você passa a ser empresário, em algum momento do dia você tem que ser pai de novo. Então é tudo junto e misturado. A experiência única, ainda mais sendo pai de 3 mulheres que eu tenho muito orgulho e que tem toda a minha atenção e meu carinho. E a empresa também, 24 horas por dia pensando nela, assim como na família. Só para contextualizar, para quem não conhece o Guido, ele é um dos sócios da Alufer, de estruturas metálicas. A gente vai tratar um pouco desse tema, mas tem uma história que eu quero passar ela para vocês através do Guido, porque ele que conhece a fundo, que é a história do seu Círio e da dona Luídia, que imigraram da Itália. Então você é filho de imigrantes. Como é que foi essa chegada do seu Círio e da dona Luídia aqui no Brasil? Conta um pouquinho pra gente. Bom, Renato, história como de muitos outros tantos imigrantes italianos que vieram buscar a sorte fugindo do pós-guerra, né, depois da Segunda Guerra Mundial. Meu pai se casou com a minha mãe em 1952, na Itália, e logo em seguida eles tiveram o meu primeiro irmão, Gianni, hoje já falecido, e a Europa vivia o pós-guerra, como eu disse, e eles estavam em busca sempre de novas oportunidades. Então surgiu uma oportunidade do meu tio, que veio antes para o Uruguai, se instalou no Uruguai, e surgiu uma oportunidade para o meu pai vir. Meu tio pediu para que meu pai viesse para o Brasil para ajudá-lo na parte de construção civil, que estava muito pujante naquela época. Então ele aceitou o desafio e veio, só que inicialmente ele veio sozinho. Tá, mas teu tio estava no Uruguai. Meu tio estava no Uruguai e surgiu um trabalho aqui no Brasil, que meu tio não poderia estar presente, não poderia participar. Então ele perguntou para o meu pai se ele poderia vir. Meu pai prontamente topou o desafio, veio para o Brasil em 1954, chegou aqui em junho de 54. Só para ter uma ideia, ele estava vindo para um país que era totalmente novo para ele, uma língua desconhecida, e 2 meses depois da chegada dele, Getúlio Vargas se suicida. 1954? 54. Tá. Agosto de 54. Agosto de 54. Então você pode imaginar como é que foi essa chegada turbulenta. Mas enfim, isso aí só para dar uma contextualizada. Ele chegou, inicialmente se instalou em Jundiaí, onde boa parte da colônia italiana também, até hoje, a colônia italiana é muito forte em Jundiaí, e ele veio para Jundiaí para atuar na parte de construção civil. Deixa eu só fazer um break para poder entender de que lugar da Itália eles vieram.
Como que era o nome da cidade? A cidade natal do meu pai chama Colle sul Velino. É uma cidade de 500 habitantes que fica entre Terni e Rieti, na região da Úmbria, uma hora ao sul de Roma. E minha mãe era do norte, era de perto de Milão. E eles se conheceram na universidade, se casaram, como eu disse. E aí meu pai, em 54, veio sem a minha mãe e deixou minha mãe com o meu irmão de colo, 1 ano de idade de colo, na Itália, porque ele não sabia o que ele ia encontrar aqui. Não sabia como é que ia ser, se ia ser uma coisa pontual, se ele ia vir para cá e ficar. Então ele falou, olha, eu vou na frente e te dou notícias. Só que na época notícia não era celular, não tinha nada. Não era WhatsApp, não tinha. Não era... Carta já era uma dificuldade. Então ele veio, viagem de navio naquela época era em torno de 3 semanas para chegar no Brasil. E como eu disse, se instalou em Jundiaí e aí começou a trabalhar. Minha mãe, depois de uns 6 meses tentando algum contato com ele por carta, sempre tinha que mandar carta, esperar a carta voltar e tudo mais, começou a ficar preocupada, porque afinal o Brasil sempre foi um país de muitas tentações. Sim. Então ele falou, pô, eu aqui, casada, com um filho de 1 ano de colo, não, eu vou embora, vou atrás dele. E veio para o Brasil, por sorte ela tinha referência onde ele estava, endereço e tudo mais, e se encontrou. Ele tomou um susto. O endereço que ele tinha em Jundiaí. Em Jundiaí, que podia ser que ele não estivesse mais. Podia ser que não estivesse lá. E aí ela, com filho de colo, pula num navio, encara aí uma viagem, sei lá, de 3 semanas, 4, alguma coisa sozinha, assim. Sem outras informações, porque não havia comunicação eficaz naquela época. E a gente até comenta em família que graças a ela é que estamos todos aqui hoje, porque talvez meu pai pudesse ter voltado para a Itália, pudesse ter feito uma coisa, um serviço pontual, enfim, voltado e tudo mais. Quando a gente fala que ela veio de navio para o Brasil, 3, 4 semanas de navio, poxa, não eram os navios que nós temos hoje. Não, era a nave Giulio Cesare, era uma nave famosa da época, que acho que muitos outros tantos imigrantes que vão ouvir essa conversa vão lembrar, poxa, eu vim nesse navio, na nave Giulio Cesare. É algo que, para a nossa realidade hoje, realmente é inimaginável. O que eles passaram e os desafios que eles enfrentaram para poder chegar onde chegaram. Eu, em determinado momento da minha vida, eu imigrei, depois voltei ao Brasil, e aí eu vou te fazer uma pergunta, voltando um pouco para trás, olhando para trás. Você voltou lá na cidade do teu pai depois? No ano de 2012, houve uma homenagem, porque tanto meu tio Álvaro, que se estabeleceu no Uruguai, como meu pai, eram dessa mesma cidade de Colle sul Velino. E quando ambos faleceram, depois de alguns anos, os amigos mais jovens na época, que remanesceram, fizeram uma homenagem e criaram um parque público na cidade dele, que chama Parque Público Álvaro e Ciro Palenga, que eu tive o privilégio e a oportunidade de visitar e levar as minhas filhas no ano de 2012 na inauguração. Poxa, 2012. Que bacana, Guido. E aí, olhando para trás, voltando naquele tema que eu também migrei, então tem alguns sentimentos que eu tenho que eu vou te perguntar para ver agora o outro lado, como é que fica. Você olhando para trás, vendo esse esforço do seu Ciro, esse esforço da dona Luídia de pegar um navio, vir para o Brasil, criança de colo, sem infraestrutura nenhuma, o Brasil era um país muito já, assim, começo de tudo, né? Quando você olha para trás e você vê esse esforço do teu pai, da tua mãe, qual que é o sentimento que acontece dentro do teu coração, dentro do Guido, como filho? Bom, Renato, como você sabe, eu sou absolutamente suspeito para falar dos meus pais, porque eu sempre tive uma admiração e uma ligação muito forte com eles. Sim. Eu os acompanhei na trajetória toda de crescimento, desde quando eu era adolescente até os dias que eles não estavam mais aqui conosco. Mas é um sentimento de orgulho e a gente procura proporcionar e implantar na família e na empresa toda essa garra, toda essa determinação que os levaram a sair de um país enfim, destruído para buscar oportunidade em outro
Você imagina, eles pegaram... Meu pai participou da construção de Brasília. Eles pegaram a era Juscelino, que foi até 61. Então, meu pai teve a oportunidade também de participar. Então, as oportunidades estavam aqui. Então, se justifica esse desafio de desbravar uma terra desconhecida para... E é motivo de orgulho, sem dúvida nenhuma. Aí você olha para trás, você vê tudo isso. A gente tem uma geração que está vindo, que não entendem essa, eles não têm acesso a esse tipo de história, então por isso que é muito legal você contar isso pra gente. E a gente o tempo vai passando e a vida vai ensinando coisas pra gente. E eu sei que você realmente era muito ligado, tanto ao seu Ciro como à dona Luídia, que eu tive o prazer de conhecer. E aí eu quero saber, porque a gente tem uma história meio parecida com pai e mãe. Se você pudesse ter uma última conversa com o seu Ciro, sobre o que seria? O que você falaria? Pegamos uma máquina do tempo, um túnel do tempo, e fomos lá bater um papo com o seu Ciro. Fique aqui conosco mais uns 50 anos. Que é pouco. É pouco. É muito aprendizado e frases que ele falava, ensinamentos que ele passava, que eu até hoje procuro falar. As minhas filhas muitas vezes brincam, repetem frases que ele falava e que eu falo para elas, então a conversa seria longa, sem dúvida a conversa seria longa. E para a dona Luídia? Porque a dona Luídia sempre foi um pilar, né? Você imagina, né? Como eu disse, o Gianni, meu irmão mais velho, veio para cá de cola, mas ele faleceu com 23 anos de idade. Então, o Roberto casou logo depois, e eu fiquei muito tempo em casa, como filho único, praticamente. Então, a ligação era realmente intensa, muito forte. Então, a ligação com ambos era especial. Bom, vamos mudar um pouco o tema, porque eu quero entender um pouco do Guido empresário, um cara que teve como maior influenciador, vamos usar um termo da época agora, ninguém mais, ninguém menos do que o seu Ciro e a dona Luídia, e você se forma administrador de empresas e vem trabalhar na Alufer, no momento que a Alufer estava crescendo. O que faz a Alufer especificamente? Só voltando um pouquinho, a Alufer foi fundada em 1962, depois dessa trajetória do meu pai em Jundiaí, e posteriormente ele ficou um pequeno período em Paranaguá, fazendo alguns galpões de madeira na época. E aí ele começou a conhecer, a madeira se misturava também com a estrutura metálica na ocasião. Ele começou a ficar curioso. Em 62, Itu estava começando também e estava oferecendo alguns incentivos para indústrias que se instalassem aqui em Itu. Então meu pai aproveitou essa oportunidade e inicialmente a Alufer se instalou num pequeno galpão perto do estádio municipal do Novelli Júnior, e posteriormente, quando surgiu essa oportunidade da prefeitura fazer uma... isenção fiscal, alguma coisa nesse sentido? Um incentivo fiscal. Uhum. Meu pai adquiriu esse terreno da Alufer, onde é hoje, na Avenida Tiradentes. Que ano foi isso? 1962. 1962. Só que vamos lembrar que 1962, para chegar em Itu, era um transtorno. Sem dúvida. Se você observar as fotos das rodovias naquela época, você praticamente acho que tinha um acesso só por Sorocaba. Acho que era aquela estrada velha de Sorocaba, alguma coisa assim. Exato. As estradas eram muito precárias e como meu pai já estava em Jundiaí, Itu não era longe, mas ele, depois de Paranaguá, ele foi morar em São Paulo. Porque aí eu comecei a estudar e tudo mais. Meus irmãos estudaram no Dante Alighieri, eu também. Você também, né? E então a Alufer foi fundada em 62. Em 62. Inclusive, me arrisco a dizer que a Alufer foi uma das primeiras indústrias a se instalar em Itu. Na cidade de Itu. Na cidade de Itu. E você vem para a Alufer em que ano? Assim que eu me formei, no ano de 88. De 88 você vem para a Alufer e já com uma nova cabeça, porque tinha feito administração numa grande escola. Roberto já trabalhava na empresa. Você e o Roberto, que é seu irmão, vocês têm uma diferença de idade de 10 anos. 10 anos. 10 anos. E aí o Roberto já estava na empresa e você vem
eu começo a trabalhar depois, porque na verdade eu brinco, eu sempre respirei Alufer a vida inteira, porque o escritório da Alufer lá em São Paulo era num edifício que você conhece, na Rua Bela Sintra. Sim. Onde do primeiro ao sétimo era Alufer. Então cada andar era um departamento. E nós morávamos no andar de cima, no 8º e 9º. Então desde pequeno, mesmo ainda quando eu estava no colégio, meus pais trabalhavam no andar de baixo, então eu voltava da escola e eu descia, ia encher um, a hora ia encher outro, ficava lá com cada um, aprendendo um pouco e respirando. Então eu comecei a trabalhar oficialmente em 88, mas eu posso dizer que eu respiro Alufer desde minha adolescência, pré-adolescência. Você respirou a vida inteira Alufer, sabe cada canto da empresa, e tem um carinho pela empresa que é fantástico. E a Alufer fez grandes obras, que eu sei, que eu acho legal, às vezes o pessoal não tem a noção e a dimensão da importância que é fazer obras tão imponentes. E eu vou te perguntar alguma coisa sobre isso. Só para citar, vocês fizeram a Arena Corinthians, que é a mais linda de todas. Vocês fizeram a... Shopping Serra Azul. Shopping Serra Azul, que é, acho que de todos, o mais arrojado. Né? Foi um ícone. Ícone. Até hoje. Pô, passando em cima da rodovia dos Bandeirantes. Aí vocês fizeram as estruturas todas das antenas lá, Bandeirantes e, se eu não me engano, TV Cultura. Entre outras. Fizemos até obra em Parintins. Essa que eu ia querer começar por ela. O que lá que vocês fizeram lá em Parintins? Que eu saiba lá, o forte deles é o Bumba. A festa do Bumba Meu Boi, que tem o boi caprichoso e o boi garantido. E na época o estado do Amazonas queria fazer um palco para essa festa que estava crescendo muito. Então nós somos contratados para fazer a estrutura metálica da arquibancada do Bumbódromo em Parintins. E a estrutura, você pode imaginar, ela ia de caminhão de Itu até Manaus e depois ela seguia de barcaça até Parintins, que eram 3 horas. Vocês tiveram que montar tudo isso lá. E tudo isso lá. Isso na década de 80, 85, por aí. Mas vocês tinham toda já a estrutura na década de 80 para fazer uma obra em Manaus. O pessoal não sabe, mas tudo em Manaus é um pouco mais complicado por uma série de fatores. Um lugar maravilhoso, mas tudo é mais complicado lá em Manaus. E como é que é fazer uma obra no meio de São Paulo, 2 torres, 2 antenas enormes, guindaste, subindo com material... Qual que... Não dá um frio na espinha? Nesses 62 anos de Alufer, a Alufer completou 62 anos agora no dia 9 de novembro passado, nesses 62 anos nós executamos mais de 3.500 obras ao longo da história da Alufer. Grandes, médias, pequenas, e dentre as quais, como você citou, tem algumas que foram realmente marcantes na história da Alufer. O próprio Shopping Serra Azul, que foi, na época, era um ícone, era muito comum se ter shopping sobre a rodovia na Europa. A família Federman e os Malucelli tiveram o arrojo, como sempre tiveram, de trazer essa ideia para o Brasil e fazer um shopping. Na época não existia, hoje é um complexo, mas na época o shopping foi a primeira, até hoje, ele passa em cima da rodovia dos Bandeirantes. E você imagina que foi uma obra que teve que ser transportada e montada sem a interrupção da rodovia dos Bandeirantes, ou seja, houveram desvios em alguns períodos, mas a obra teve que ser com um fluxo de trânsito contínuo, sem interrupção. E ali, hoje, o Shopping Serra Azul, ele abriga dezenas de lojas. Ele se tornou um marco ali para todo o distrito turístico do Serra Azul, que virou distrito turístico, e tem lá a marca Alufer encravada no meio do distrito turístico, com essa obra que realmente é icônica. E sem dúvida as torres também que você citou, a Torre da TV Cultura e a Torre da TV Bandeirantes, ambas em São Paulo, região da Paulista, também foram desafios, porque são obras, torres de 150 metros de altura. Então eu tive a oportunidade de, durante a montagem, subir até metade de uma delas e você via, num dia limpo, você via a represa do Guarapiranga lá de cima, da Paulista. No ponto mais alto, né? E aí você enxerga tudo. Mas, poxa, você subiu até metade? Até metade
É uma sensação indescritível. Mas... É que você sempre foi meio esportista, meio aventureiro. Até vou fazer um parênteses, a gente já volta, que a gente está aqui no campo de Santo Antônio, e do lado da Estrada dos Romeiros. E eu sei que você é um cara que pedala muito. Você tem essa veia do pedal, você anda de kart também. Conta um pouco para a minha gente. Paixão, até motivada, a família toda sempre foi esportista. O Gianni gostava de motociclismo, o Gianni e o Roberto gostavam de motociclismo. Mas o kart veio através do Roberto, meu irmão, que me incentivou, que gostava de correr de kart, correu na época do Ayrton Senna, inclusive, junto com ele em algumas oportunidades. Provavelmente ganhou dele, né? Não. E o kart é uma paixão até hoje. Até hoje é uma paixão que eu, sempre que eu posso, ou eu vou aqui no Kartódromo de Itu, ou em São Paulo. E o Romeiros, o pedal também é uma paixão de alguns anos para cá. Eu gostava de correr. Só que aí a corrida começou a me machucar, a panturrilha e tudo mais. Então eu precisava de um esporte que não desse tanto impacto. Me encontrei na bike, eu adoro, e eu tô aqui a minha casa é 5 minutos do início da Estrada dos Romeiros, né? O Santo Antônio é aqui no começo, então eu saio pedalando daqui, vou até Cabriúva e adoro. Sempre que eu posso, eu até hoje você... Adoro, algo que purifica a alma, e tanto o kart quanto a bike são esportes que eu adoro fazer até hoje. E pretendo continuar fazendo enquanto a saúde permitir. Qualquer dia eu vou com você, mas eu vou com aquelas elétricas. Agora vamos voltar um pouco aqui na Alufer. Porque você fez, eu acho que, se não a maior, mas a mais linda obra do estado de São Paulo, que é a Arena Corinthians. Você também é suspeito para falar do Corinthians. Eu sou suspeito não, sou realista. O estádio é maravilhoso, é lindíssimo. E ainda mais sabendo que você que fez a estrutura, eu fico mais assim à vontade cada vez que eu vou lá, né? Então, porque eu sei que não vai cair. Como é que foi com um prazo tão curto vocês terem que entregar tanto, porque vocês tinham que preparar tudo para a Copa do Mundo? A obra do Corinthians era a única obra que não teria dilatação de prazo, porque a Copa já tinha data para começar, que era junho de 2014. Então foi um processo que começou 2 anos atrás, desde o conhecimento do projeto e tudo mais, as parcerias que foram feitas durante a apresentação da proposta. E a Arena Corinthians foi uma obra também muito marcante para nós, porque marcou os 50 anos da Alufer, que foram justamente em 2012. Então foi uma obra, realmente eu diria que foi o maior contrato da Alufer até hoje, que também demandou inúmeros desafios, porque, enfim, era uma região ainda longínqua de São Paulo, transporte tinha que ser feito de certa forma noturno, porque grandes carretas não podiam atravessar a cidade no horário normal, então, mas realmente foi um desafio. Tive a oportunidade de ir durante a obra várias vezes, entrar no campo, enfim, e participar da inauguração. A torcida ali, como é que seria? Realmente, plasticamente, é uma das obras mais bonitas que a Alufer fez até hoje. Eu estou brincando porque o Guido é palmeirense, então, mas esse sentido de empresário é tão forte que eu chego lá na Alufer e eu vejo lá um quadro maravilhoso da Arena do Corinthians. Toda vez que eu vou lá, eu até me emociono. Como diziam grandes empresários, você conhece, dinheiro não aceita desaforo. Não aceita desaforo. Então, isso. E ali é um lugar de fé. Então não importa, nessa hora a paixão pelo clube e tudo mais não prevalece. Guido, a Alufer vem 62 anos de história. Como é que é para trabalhar numa empresa familiar? Porque existem os desafios. Porque muita gente que vai assistir a gente vai ter esse cenário. Porque hoje você é a segunda geração, você e o Roberto são a segunda geração da Alufer. Hoje o comando é 100% de vocês, mas um dia a gente tem que pendurar a chuteira. Como é que foi aquela transição lá atrás? Porque ambos sempre foram muito presentes na gestão e na condução da empresa.
aí depois você e o Roberto assumem, e vocês são extremamente presentes, mas o tempo chega. Vocês estão preparados? Como é que foi lá atrás? Qual que é o ônus e o bônus de se trabalhar numa empresa maravilhosa, só que familiar? Renato, sem dúvida, meus pais eram muito presentes na Luferi, estavam lá todo dia, como eu disse, o escritório era em cima de casa, então não tinha nem como querer esquecer, porque fisicamente você já estava próximo. E meu pai se foi em 2008, minha mãe em 2016. Mas desde então, desde antes disso, eu e o Roberto o Roberto na área comercial e eu na área administrativa financeira, a gente já conduzia os negócios, mas existia sempre meu pai e minha mãe que podiam, e muitas vezes tinham o voto de qualidade, ou tinham a opinião deles que prevalecia ou era mandatória. E depois que eles se foram, realmente foi um desafio, e tem sido um desafio até hoje, porque você sabe, é uma empresa familiar, quem tem empresa familiar conhece, os desafios são diários. Às vezes as opiniões convergem, às vezes não, e é preciso sempre pensar em prol da empresa. Então, é preciso deixar de lado as questões que não são inerentes ao negócio e saber, como você sabe, que no final de semana tem um almoço em família, né? Tem. Domingão, todo mundo tem que sentar na mesa para boa e velha macarronada, não tem jeito. É isso aí. E vocês vão ter que passar por um processo num futuro não tão próximo, mas num futuro que a gente fala que não é tão próximo, mas passa muito rápido, né? Vocês estão preparados? Vocês pensam, vocês conversam? Ou ainda não chegou o momento disso? Como é que é na cabeça do Guido Pallenga, empresário, essa tomada de decisão? Porque é uma tomada de decisão muito complicada. Nós estamos nos preparando para isso, esse dia vai chegar, você não pode conduzir a empresa imaginando que necessariamente algum dos herdeiros vá assumir, porque hoje em dia a gama de atividades e profissões é muito variada, então você pode ter um herdeiro que vá assumir ou pode não ter. Então a gente está se preparando no sentido de que na hora que a gente não tiver mais aqui, ou não tiver mais condições de tocar a empresa, a gente vai buscar a melhor alternativa. É um processo que está acontecendo, ele acontece todo dia e maturação. requer maturação psicológica, requer maturação de momento e a gente de mercado, tudo. A gente está se preparando para esse dia. É um processo que não é de uma hora para outra. Sim. A gente conversa, eu e o Roberto conversamos muito sobre isso, existe essa intenção e isso vai estar amadurecendo. Legal. Guido, ainda no mundo dos negócios. A gente tem que voltar um pouco no tempo, a gente acabou falando de alguns outros assuntos. O seu Ciro, seu pai, resolve comprar a Fazenda Santo Antônio em 1973. Depois da Luferi já implantada, 11 anos depois da Luferi implantada aqui. Fazenda Santo Antônio, aqui em Itu, que deu nome ao campus de Santo Antônio, futuramente ao campus de Santo Antônio 2. Tem histórias que eu quero juntar, porque são histórias fantásticas. Por que teu pai compra a Fazenda Santo Antônio? Então, foi mais uma questão muito particular que foi da alma dele. Ele, quando ele mudou de Jundiaí para São Paulo e posteriormente implantou a Luferi em Itu, ele veio conhecer a área e tudo mais. E ele foi conhecer, falou, eu quero diversificar, quero ampliar o horizonte, quero fazer outros negócios. E veio conhecer essa área aqui. Quando ele chegou aqui e viu essas colinas, porque a cidade dele chama Colle sul Velino, são as montanhas sobre o rio Velino. Quando ele chegou aqui e viu a topografia da Fazenda Santo Antônio, ele se apaixonou, foi amor à primeira vista. Ele falou, é aqui que eu quero implantar, fazer alguma coisa. Eu quero essa área para mim, porque aqui me remete à minha infância, à minha juventude e à minha terra natal. E aí, assim foi. Em 73,
ele comprou a Fazenda Santo Antônio, que posteriormente viraram Campo Santo Antônio, e é inegável falar de duas personalidades que foram marcantes na vida dele e vice-versa, acredito eu, porque quando ele conheceu o Dr. Rosado e o Dr. Jacó, os condomínios também já estavam acontecendo aqui em Itu, e foi uma empatia que eu acho que poucas vezes eu vi no meu pai e na minha mãe, e foi recíproco. Era uma admiração, um respeito que permanece até hoje nas gerações seguintes, comigo e com as famílias Federman e Malucelli. E aí eles implantaram juntos o Campo Santo Antônio. O 2 meu pai não teve a oportunidade de ver, mas o 1 ele estava aqui e eram só alegria. O Jacó e o Ciro vinham aqui e se divertiam quando estavam aqui recebendo as propostas de terreno e tudo mais. Eram momentos memoráveis. Eu posso te dizer que infelizmente eu não tive o prazer de acompanhar o seu Ciro, mas ele era um workaholic, assim como o Jacó. Só que ele se divertia no trabalho. Eu tenho uma teoria que tudo que você faz com amor, com paixão, não tem como dar errado. Então ele compra essa área em 73, transforma nesse lugar maravilhoso, usa, lógico, que a fazenda um tempo, depois ela se transforma nesse lugar que centenas de pessoas escolheram para viver e para passar os seus fins de semana. E como é que nasce a ideia do Santo Antônio 2? A ideia do Santo Antônio 2 surgiu de uma conversa. Um belo dia, meu pai já tinha falecido, minha mãe teve um sonho, uma premonição, ligou para o Dr. Jacó e falou: Dr. Jacó, eu preciso conversar com o senhor, preciso conversar porque eu tenho uma coisa para lhe contar. Poxa, claro, venha, quando quiser. Minha mãe veio até Itu com o Dr. Jacó, eu sonhei que o Ciro queria fazer o Campo Santo Antônio 2 com você. Então, pronto, se ele sonhou isso, se você sonhou isso, se ele mandou isso, quem somos nós para dizer que não? Então, assim nasceu, na verdade. Ciro veio no sonho da dona Luídia. Foi assim que nasceu o Campo Santo Antônio 2. E o Dr. Jacó falou que jamais ia discordar do seu Ciro, vamos fazer. E dessa forma nasceu o Santo Antônio 2. Foi exatamente dessa forma. Lógico que depois teve toda a concepção de produto, que aí vocês participaram, toda essa nova geração, mas o seu Ciro continuou trabalhando da onde ele está até hoje. E te digo mais, depois quando fomos vasculhar as coisas do meu pai, encontramos nos anotados, nos arquivos pessoais dele, demarcações da fazenda, porque ainda existe fazenda hoje, existem 120 alqueires de fazenda. Existem anotações onde ele, de próprio punho, demarcou Santo Antônio 3, Santo Antônio 4 e Santo Antônio 5. Existe até hoje, esse papel está carinhosamente guardado para quem sabe as futuras gerações. Por que não, né? Porque não foi um sucesso. Santo Antônio 1, sucesso. Santo Antônio 2, sucesso. Logo mais vem Vila de Santo Antônio. Por que não? O 3, o 4. Ele continua trabalhando. Guido, voltar um pouco no tempo. Falamos bastante já dessa veia empreendedora, falamos de toda essa diversidade de funções, né, do dia a dia, mas eu queria te perguntar, porque você casa um pouco mais tarde, eu conheço um pouco da tua história, eu sei que você se casa um pouco mais tarde, depois para a época, né, hoje em dia não mais, mas você se casa depois dos 30 anos, que para a época já era um pouco mais avançado. E você tem 3 filhas. A gente está dentro da tua casa aqui. O que isso tudo representa em termos dos seus finais de semana, em termos do seu cotidiano? Como é que é isso para a tua família? Renato, quando meu pai comprou a fazenda em 73, eu tinha 7 anos. E eu vivia aqui, lembro disso aqui quando era tudo fazenda,
não tinha nada ainda, o Santo Antônio veio surgir muito depois. E a minha infância toda a infância e adolescência foi aqui, andando a cavalo, enfim. E as minhas filhas, desde pequenos, quando o Santo Antônio surgiu, elas vêm para cá de cestinha, de colo. Isso aqui é parte da nossa vida, é o nosso refúgio, a gente não abre mão por nada, somos felizes aqui, não vou sair nunca do Santo Antônio. Você tem a possibilidade, você poderia ir para o lugar que você quisesse, mas você aqui que é teu lugar. Aqui eu volto, eu sinto, porque meu pai vinha muito aqui, e eu volto muito no tempo aqui também, em alguns momentos eu me vejo falando com ele aqui, presente, enfim, essa força é muito presente. Sabe que eu tenho isso de vez em quando, às vezes eu tenho vontade de passar a mão no telefone e ligar para o meu pai. É um negócio, e às vezes eu converso com ele, pode ser coisa da nossa cabeça, não sei se isso vai dar corte, se não vai, você não fala dois malucos conversando, mas só quem passa que sabe, né? Enfim. E não posso deixar de citar que essas 3 filhas maravilhosas que eu tenho só são possíveis graças à mulher da minha vida que está comigo há 26 anos. Era onde eu ia chegar. Aonde que a dona Luana Palenga entra nessa história toda? A Luana Palenga é responsável por tudo isso aqui. Esse cuidado, esse zelo que você vê aqui, graças a ela que está sempre presente, não só nas coisas que representam o dia a dia, como também na criação dos filhos, das filhas, que ela está sempre muito presente, sempre fez questão. E, enfim, você está casada há quantos anos? É a minha força motora. Casei em 98, 26 anos de casado. 26 anos de casado. Você tem 3 filhas. São os primeiros 26 anos. São os primeiros 26. Você está com 3 filhas, a mais velha está com 24. 24, a Manuela 24, a Luísa 22 e a Júlia 19. 19, ou seja, você está cercado de mulheres na sua casa, no começo. Voto vencido sempre. Sempre, não manda nada. E aí, você se casa há 26 anos, voltando naquela história de pegar o túnel do tempo e te colocando de novo 26 anos atrás, lá atrás. E você tem a possibilidade de tomar... Você vem tomando decisões a vida inteira. Você casaria de novo? Sem sombra de dúvida. Com a mesma mulher? Sem sombra de dúvida. Ela que me faz chegar onde eu cheguei hoje, grande parte eu devo a ela, porque ela em nenhum momento me deixa, não deixa a peteca cair, não me deixa ficar para baixo, ela está sempre me motivando e, enfim, só posso agradecer a família que eu tenho e a mulher que Deus me deu. Você que escolheu. Ele colocou ela no teu caminho. Na verdade, ela me escolheu aqui em Itu, aqui mesmo nesse jardim aqui, foi ela que me escolheu. Falei, e aí? Guido, nós estamos chegando no final aqui desse bate-papo. Dava para fazer pelo menos mais uns 5, 6 episódios. O que a gente tem de história, se misturar a tua história, a história da tua família, a história... Enfim, dá para a gente fazer 5 episódios. Eu vou te pedir para dar uma dica para essa nova geração. Essa nova geração que está vindo para um mundo com novas perspectivas, com novos horizontes. O que você diria para essa turma que está vindo para o mercado de trabalho hoje? A minha experiência foi muito... eu me formei e vim trabalhar na empresa direto. Eu acho que hoje em dia, se eu pudesse dar um conselho, busquem experiências externas, leiam, acordem cedo, façam cursos, sejam perseverantes e acreditem nos seus sonhos. E não imaginem que o sucesso vem de uma hora para outra, porque o sucesso demanda muito trabalho, muita dedicação e muito esforço. Eu acho que o que você acabou de falar podia colocar em qualquer manual de qualquer faculdade de administração, de economia, porque as coisas não caem do céu. Guido, eu quero te agradecer do fundo do coração por ter despendido esse tempo para me receber na tua casa, esse lugar maravilhoso, um cara que é do teu tamanho, parar a vida
para poder transmitir um pouco desse teu conhecimento, dessa tua história, para todo mundo que está aqui assistindo o Palco da Vida, que é um projeto que é para levar esse tipo de situação de pessoas diferentes, de caras fora da curva, assim como você, para esse pessoal que às vezes está precisando de uma luz. Então, do fundo do meu coração, muito obrigado por todos esses anos que a gente se conhece, por tudo que você tem desenvolvido e feito, pela parceria fantástica que você tem com o Grupo Terras de São José, e por esse cara que é um filho exemplar, um marido apaixonado e o pai de 3 meninas absolutamente lindas. Renato, eu que te agradeço, você sabe a admiração que eu tenho por você, e eu que te agradeço pela oportunidade de poder contar um pouquinho da história da nossa família e do Campo Santo Antônio, e espero ter contribuído para essa conversa que foi muito boa para mim.